Meu nome é Ana Cristina, sou formada em Pedagogia, habilitada em Matemática e Ciências pela Universidade Vale do Acaraú e também tenho especializações no ensino da matemática pela Universidade Federal e pela Universidade Estadual do Ceará. Eu trabalho na Escola João Hildo de Carvalho Furtado, sou professora de matemática do 7º ao 9º ano, sou efetiva. Lá nessa escola é muito grande, tem desde a creche até a educação de jovens e adultos. O meu trabalho começou no ano de 2015 para cá. A gente trabalhou vários projetos que se intensificaram agora em 2023. Em 2023, de fevereiro para cá, a gente resolveu trabalhar o ensino das ciências exatas, envolvendo ciências e matemática, através de metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem colaborativa. Nesse relatos, né, de vivências, também teve a investigação do aluno, a resolução de problemas. Quais foram os temas, né? Nós lá trabalhamos vários temas, como por que será que o foguete sobe? Por que será que vários experimentos químicos podem gerar cores de luz diferentes numa lâmpada? Fizemos robô de papelão fazendo andar. Fizemos também casa de papelão de 1,50 m. Né? Nós também fizemos a bobina de Tesla e vários outros experimentos, inclusive utilizamos a estatística matemática para fazer pesquisas em postos de saúde, na questão da própria cantina da escola, para saber o uso da matemática no dia a dia da escola. E divulgamos esse trabalho através do jornal Teen World. E dessa forma, de fevereiro para cá, a gente desenvolveu essas várias metodologias ativas, levando em consideração os princípios de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, despertando no aluno a questão da autonomia. O que ele buscou foi investigativo, onde o professor, no caso o mediador, apenas eu dava o que ele teria que pesquisar. E ele ia atrás, ele desenvolvia o trabalho, ele tirava as suas dúvidas. E isso causou no aluno o pensamento crítico, o desenvolvimento do saber por ele próprio. Isso ainda sendo desenvolvido por vários outros alunos, colegas, onde eles se encontravam para poder debater, para poder questionar, para saber fazer a melhor resolução daquele problema. São vários temas, mas eles trabalharam em uma equipe de 25 alunos, do 8º ao 9º ano. E esse foi o nosso trabalho. Olá, meu nome é Antônio Jefferson Lima Magalhães, sou pedagogo, mestre em Sociologia e especialista no ensino de matemática nas séries iniciais. Atualmente leciono na Escola Municipal Santa Isabel, Distrito 5. O referido projeto, nomeado de Pi a Pi, Aluno Ajuda Aluno, foi concebido no seio das turmas de 4º ano da Escola Santa Isabel, partindo da premissa de que nós, professores, devemos traçar e lançar um olhar para a recomposição da aprendizagem. Partindo dessa perspectiva, eu observei junto aos meus alunos que eles tinham uma dificuldade de captar a mensagem repassada pelo professor no âmbito das aulas de matemática. Assim, eu recrutei uma espécie de rede de apoiadores para as aulas. Foram selecionados os alunos com melhor rendimento
que passariam a participar de uma espécie de programa de monitoria para aqueles alunos que tinham um desempenho um pouco abaixo do esperado. Nesta perspectiva, cada um destes alunos adotou um companheiro ao qual eles sentavam ao lado nas aulas de matemática para facilitar, assim, essa comunicação matemática dentre aquilo que o professor explicava no âmbito da aula para com a recepção dos alunos no ambiente de aprendizagem. A experiência foi muito produtiva, visto que em alguns relatos dos próprios alunos recrutados como monitores, um destacou que tio realmente funciona. O meu coleguinha disse que ele aprendia melhor matemática comigo ensinando do que com o senhor. Outro relatou que, olha, eu estou aprendendo. Eu não consigo aprender quando o tio explica, que ele usa umas palavras difíceis. Então, partindo dessa premissa, o projeto de Pi a Pi, aluno ajuda aluno, buscou amenizar esse distanciamento entre aquilo que o professor expõe no ambiente da aula para com aquilo que o aluno precisa recepcionar, diminuindo este tangenciamento na captação do ensino. Assim, professor ajuda aluno, aluno ajuda professor e aluno também, com toda certeza, pode ajudar aluno. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, sou professor da Rede Municipal de Ensino, trabalho na Escola Henriqueta Galeno, também faço parte do projeto de pós-graduação da Prefeitura, do Observatório, que estou fazendo doutorado em Geografia pela Estadual do Ceará, pesquisando a cidade e o urbano, o ensino da cidade e do urbano na rede municipal. E nesse trabalho em específico que a gente desenvolveu na Escola Henriqueta Galeno, é um trabalho que envolve o uso de maquetes em sala de aula, trabalho a espacialidade da maquete em sala de aula, só que de um jeito diferente, O que há de inovador nisso? Há muito tempo pessoas fazem maquetes, mas na dimensão de maquetes que a gente trabalhou com as turmas de sexto A e sexto B da Escola do Henriqueta Galeno pela manhã, foi na dimensão de que há uma necessidade de as crianças espacializarem, aprender fazendo. Quando elas aprendem fazendo o mapa, fazendo o mapa do seu bairro, numa perspectiva tridimensional, que é a maquete no caso, ajuda bem mais a elas a aprender o seu território e o espaço do cotidiano que elas vivem. Aí para isso a gente fez todo o procedimento, de fazer com que eles primeiro fizessem pequenos desenhos usando papel vegetal. Depois eles evoluíram para um projeto em equipes, que também é muito estimulado esse trabalho em equipe, e eles se apropriar da ideia de trabalho coletivo, para daí a gente depois desenvolver um trabalho de campo pelo bairro, usando a Lagoa do Mudubim, que é o bairro em questão, que fica situado a escola ali no Vila Manuel Sádio. Um trabalho de campo na Lagoa do Mudubim, para que daí eles, depois de fazer esse trabalho em campo, eles retornam para a sala de aula, começam a pesquisar métodos de como produzir a maquete, e eu vou fazer um trabalho muito de orientação e de observação, O professor ali, onde também ele ensina, mas ele é só mais num processo de aprendizado. E aí o aluno ele aprende construindo, Há muitos autores que falam que aprender a cartografia do seu lugar é muito mais fácil aprender quando ele aprende fazendo o mapa, e fazendo um mapa tridimensional faz com que ele se aproprie. Aí vem a questão melhor do trabalho, que é a questão de ele, quando ele vai mapeando, ele vai se identificando com os espaços, e aquele espaço que ele mapeou é o lugar dele, é a escala da vida, do cotidiano dele, e isso vai fazer com que ele se aproprie daquele lugar enquanto cidadão crítico, que ele valorize mais aquela lagoa, que ele valorize mais a rua, que ele entenda como o bairro dele é esburacado, porque o bairro dele está faltando uma coisa A, uma coisa B, e fazendo também comparações do bairro dele com outros bairros da cidade bem mais servidos. E aí é uma pegada de uma formação a partir de uma geografia crítica. Enfim, o trabalho é esse. Para mais, venham assistir o trabalho, vai estar exposto, vai estar logo escrito num livro desses. E é isso. Prazer, gente. Tchau, tchau.
Olá, eu sou a professora Dara Mendes, sou formada em Ciências Biológicas e especialista em Gestão Escolar. Atualmente trabalho na UTI Professor Agerson Tabosa Pinto, Escola do Distrito 5, e ministro aulas de Ciência e também da Base Diversificada, como o projeto de vida e formação cidadã. O relato de experiência, que é Fortalecendo a Solidariedade e a Empatia, uma vivência em um lar de idosos, surgiu da união dessas duas disciplinas da Base Diversificada. Durante as aulas nós trabalhamos os valores humanos, solidariedade, empatia, cooperação, e finalizamos essa aula com uma aula de campo, visitando o lar de idosos Cuidar Mais. Inicialmente os alunos não se sentiram tão entusiasmados com a aula de campo, porque na mesma semana acontecia outras aulas, mais de cunho científico, e durante um mês a gente começou a trabalhar com eles o que seria possível fazer nesse lar de idosos, o que eles poderiam contribuir. No dia, foram uma turma do 7º ano, 21 alunos, e o dia foi de grande surpresa, porque os alunos acabaram se emocionando, foi um misto de emoções. Tiveram ali a parte da escutativa, a apresentação musical, e foi uma surpresa porque para nós professores conseguir enxergar o outro lado do nosso aluno, que é um aluno mais empático, mais sensível e que destoa daquilo que muitas vezes a gente vê como um comportamento inadequado em sala de aula. Então nós passamos a ver o nosso aluno de uma forma diferente, o nosso objetivo foi alcançado, vimos que a convivência em sala de aula melhorou e nesse dia nós podemos levar um pouco de amor aos residentes do lar Cuidar Mais. Olá, eu sou a professora Gisele de Santos Holanda de Oliveira. Estou aqui junto ao meu amigo e professor Frederico Maia e estamos aqui para apresentar a proposta de intervenção, que foi organizada no formato de trabalho, cujo título é Saúde Mental na Adolescência, a Escola em Ação. Esse trabalho é fruto dessa intervenção que está sendo desenvolvida na Escola Municipal João Estanislau Façanha, uma escola localizada no bairro Jardim Cearense, na cidade de Fortaleza e pertencente ao Distrito 5. Então, nesse contexto de saúde mental, o nosso trabalho ele versa também sobre aspectos da saúde emocional, essa saúde que podemos refletir que envolve o gerenciamento das emoções, dos sentimentos e do comportamento. Então, esse nosso trabalho ele contemplou, e ele contempla, é uma intervenção em andamento, contempla alunos do Ensino Fundamental 2, especificamente da série do 9º ano, bem como as suas famílias, mais especificamente os seus pais. Então, nesse contexto de saúde emocional, essa adolescência ela nos apresenta dentro do ambiente escolar alguns sintomas como ansiedade, depressão, a falta de atenção e de interesse a esse aprendizado, obesidade, dentre outros sintomas. E tudo isso, os estudos, a literatura vem nos apresentar que esses sintomas relacionados à saúde emocional impactam muito no rendimento escolar. E enquanto professores temos essa preocupação, enquanto professores, enquanto escola, partimos da seguinte reflexão e problemática, a escola ela precisa ser um ambiente além desse foco do aprendizado, mas ela precisa ser, acima de tudo, um espaço de acolhimento, que a saúde ela deve ser priorizada. Então, de uma forma geral, o objetivo do nosso trabalho é apresentar esse relato de experiência dessa intervenção, que tem como objetivo diminuir esses sintomas observados em sala de aula, para que essa relação com esse aluno, com essa comunidade escolar seja mais positiva, bem como melhore esse rendimento escolar e essa qualidade de vida dos alunos. E a seguir, iremos apresentar com mais detalhes como essa intervenção ela vem sendo desenvolvida. Olá, meu nome é professor Frederico Maia, sou mestrando em Educação pela Universidade do Itajaí e professor de Educação Física. O nosso trabalho se desenvolveu durante o ano de 2023. Partiu do princípio que, por mês, tínhamos 2 encontros mensais, tanto com os alunos como os pais desses alunos, certo?
E as temáticas, elas foram pré-selecionadas também em comum acordo com os alunos, né? Dentro de uma proposta que a gente esperava para a nossa escola, dentro das necessidades que eram para ser atendidas, né? Então, tivemos a participação também, além dos professores da escola, gestão, como também enfermeiro, psicólogo, agente de saúde, né? Pessoas que também trabalham com a saúde mental. E aí, dentro dos temas que nós relacionamos, tivemos experiência de palestras, rodas de conversa, né? Debates, né? Com as temáticas bullying, redes sociais, interação, participação em atividades que demandam aceitação, certo? E tudo isso para desenvolver dentro da escola um melhor ambiente. Notamos que após o término da primeira etapa do projeto, e o projeto ainda se encontra em andamento, que será concluído em dezembro, já tivemos relatos de experiências e também resultados parciais desse projeto, tais como redução da violência dentro do ambiente escolar, tivemos também uma melhora do rendimento do aluno, desse aluno do 9º ano, que ele já está pré-ensino médio, então esse aluno ele melhorou o seu rendimento, a interação dentro da sala de aula para com o professor também teve essa melhora, né? Em sumas, acreditamos que esse trabalho vai poder contribuir não apenas para os alunos do 9º ano, e esperamos que eu e a professora Gisele vamos estender às outras séries também esse trabalho que nós começamos, esse projeto que nós começamos, né? E acreditamos que a escola só tem a ganhar, porque a escola também tem que cuidar também da saúde mental desses alunos, não apenas da parte física, mas também da parte emocional, nós como professores de educação física. Agradecemos aqui a nossa oportunidade. Obrigada. Olá, sou a professora Jane. Atualmente estou lotada na escola Manuel Malveira Maia, que pertence ao Distrito 5 de Educação. Estou aqui para falar um pouco sobre a experiência que foi desenvolvida com as crianças do Infantil 5 na escola e que foi selecionada no projeto Professor Autor. Então, essa experiência ela aconteceu durante o mês de junho, no contexto da Feira de Ciências que estava acontecendo na escola. Então, com o objetivo de inserir as crianças da educação infantil nesse contexto da Feira de Ciências, então surgiu essa ideia de promover essa experiência. E aí nós organizamos uma sequência didática que foi dividida em 3 momentos. No primeiro momento, nós fizemos uma roda de conversa com as crianças e fomos explorar tudo que as crianças já sabiam sobre experimentos científicos. Então, elas foram questionadas sobre o que sabiam acerca desse termo, se já tinham visto algum experimento científico, se já tinham vivenciado, e as crianças elas foram trazendo seus conhecimentos. A partir de então, para contribuir com essa nossa discussão, nós assistimos um desenho muito conhecido pelas crianças, o Show da Luna, que traz muito nessas vivências científicas. E nesse episódio que nós assistimos, a personagem ela trazia experiências com a água e com frutas. E aí as crianças ficaram muito curiosas quando viram que a melancia grande e pesada, quando foi colocada na água, não afundou. Então aquilo ali surpreendeu muito as crianças e elas ficaram me questionando, mas tia, por que, tia? Ela é grande, ela é pesada, por que não afundou? Então a partir disso, nós fomos vivenciar essa experiência, para a gente descobrir na prática o porquê dos objetos, das frutas, algumas flutuarem e algumas não flutuarem, afundarem. E aí fomos para a segunda parte do nosso
da nossa sequência didática, que foi a parte experimental. E lá na parte experimental, nós disponibilizamos vários objetos. Nesse momento não tivemos as frutas, mas tivemos vários objetos de diversos tamanhos, diversos pesos, né? E cada criança escolheu o seu objeto. E também tínhamos um recipiente com água. Então, cada criança ela foi convidada a colocar o seu objeto dentro do recipiente. Mas antes disso, né, eu questionava. Vamos aqui ter a nossa hipótese inicial. Você acha que o seu objeto ele vai afundar ou ele vai flutuar? E aí a criança já criava, né, a hipótese inicial dela. E quando ela colocava, aí a gente ia confirmar ou não essa hipótese. Então foi muito interessante, até que surgiu uma terceira hipótese. Antes nós estávamos trabalhando com afunda ou flutua. E de repente teve um objeto que nos surpreendeu, que trouxe a hipótese de ficar ali no equilíbrio. Tanto ficar um pouco, né, fora da água, como ficar um pouco funda, né? No caso era a garrafa de água, a garrafa cheia de água. E isso também deixou as crianças assim muito surpresas, né? Essa terceira hipótese que surgiu ali naquele momento das vivências. Então, a gente partiu para o terceiro momento, que foi a elaboração da documentação pedagógica. Tudo que foi trabalhado, nós elaboramos cartazes que ficaram expostos nas salas, foto, para que as crianças, sempre que elas quisessem, elas fossem lá revisitar a experiência, né, aquela vivência. E finalizando, as crianças, a gente percebeu, né, que em todo momento elas demonstraram entusiasmo, curiosidade, né, de estar participando ali, de estar descobrindo através da observação. E então foi uma experiência muito importante, né, muito significativa. E as falas que elas trouxeram, né, foram falas assim que a gente conseguia perceber o quão foi importante. Muito obrigada. Oi, meu nome é Jonathan, eu sou professor de História, sou professor na escola ETI, professor Agésio Tabosa Pinto, lá do Distrito 5, fica ali do Siqueira. Bom, eu sou formado em História, a minha formação também passa pela Bacharel em Humanidades lá na Unilab e Sociologia, e tenho especialização em Gestão Escolar. Falando um pouquinho sobre o meu projeto ele tenta associar duas coisas, que é o War, que é um famoso jogo de tabuleiro, e a Primeira Guerra Mundial. Quem é professor no século XXI tem sentido cada vez mais a dificuldade de contagiar os seus alunos para a prática docente, que a gente está ali preparado para dar para os nossos alunos, né? E aí o tema do meu trabalho é o War e a Primeira Guerra Mundial, elementos de um mesmo tabuleiro de aprendizagem. Tem uma frase de uma professora da USP que diz o seguinte: nós temos estruturas de escolas do século XIX, nós temos professores do século XX e alunos do século XXI. Os alunos, cada vez mais, eles têm acesso a esses aparelhos eletrônicos, como tablets, celulares, e o que fazer com isso? Muitas vezes o nosso comportamento como professor é inibir essa utilização, né, como se fosse um inimigo da nossa prática pedagógica. No começo do ano, a nossa escola foi contemplada com o programa da entrega dos tablets do prefeito Sarto. Então, eles tinham um tablet e o jogo, o War, ele originalmente é um jogo de tabuleiro, que foi adaptado à versão mobile, que aí você pode jogar no celular e no tablet. Então, quando eu fui tratar sobre a Primeira Guerra Mundial, que é um tema, digamos assim, bastante esperado por eles, né, eu tentei o máximo aproximar a Primeira Guerra Mundial ao como eles poderiam interagir com aquele conteúdo. Foi aí que eu tive a ideia de trazer o jogo War na versão mobile, pedir que trouxessem os tablets para utilizar naquele momento. E aí, o jogo War, tradicionalmente, é composto por 6 jogadores, sendo que o objetivo, quem vence o
jogo? Vence aquele que cumpriu o seu primeiro objetivo. Às vezes é conquistar determinados continentes, às vezes é determinados territórios. Só que lá na prática, o que foi que eu fiz? A Primeira Guerra Mundial é marcada pela política de alianças. Então eu separei a turma, né, por equipes. Cada equipe era composta por 6 pessoas e eu dividi essas 6 pessoas em 2 grupos de 3. Qual era o objetivo deles? Era os 3, a equipe, a aliança, deveria conversar entre si e guerrear contra o outro, na perspectiva de vencer, dominar mais territórios. Dessa forma, eles entendiam a importância numa guerra, né, a importância dessas alianças, e também começavam a pensar de maneira estratégica, né, como conseguir mais territórios, e esses territórios o que dariam para eles. Então esse projeto, quando eu trouxe para a sala de aula, foi bem aceito, porque os alunos, eles viam ali a possibilidade de usar o tablet, que é algo que a gente percebe que no decorrer do dia, né, eles sentem uma certa falta de estar mexendo em alguma coisa. Então, quando a gente associa, né, o processo de aprendizagem, o processo de descoberta, a algo que está ali no dia a dia deles, que é o tablet, que é o celular, a gente gera um certo engajamento por parte dos alunos e faz com que essa aprendizagem seja cada vez mais significativa. Afinal de contas, voltando lá no que a gente estava conversando, é desafiador, mas existem caminhos para tornar essa aprendizagem mais próxima deles. E um desses caminhos, eu acredito que o meu trabalho cumpriu essa tarefa de aproximar o conteúdo em si com a prática deles no cotidiano escolar. Olá, chamo-me José Alexandre Alves de Souza, sou formado em Filosofia, no ensino de Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Sou especializado no ensino de Filosofia pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente eu estou no mestrado acadêmico de Educação pela Universidade Federal do Ceará, na linha de pesquisa em Filosofia. E exerço a função de professor na grade curricular de ensino religioso na Prefeitura de Fortaleza há quase 7 anos. E esses quase 7 anos têm sido dedicados à escola Marieta Guedes Martins, que fica no Distrito 5. E tem mais de 10 salas de aulas, tem sala de biblioteca com um acervo excelente e uma ótima quadra poliesportiva e excelentes salas de laboratórios e de reuniões, além de que possui também um quadro de excelentes profissionais que estão dispostos desde a portaria até o interior da sala de aula, dispostos voltados para o sucesso do aprendizado dos educandos. Sem deixar de mencionar aqui também o hercúleo empenho da gestão dessa escola e tudo isso voltado para atender a mais de 800 alunos que estão aí no nosso ponto de vista em busca de entregar seu potencial nos caminhos da busca do conhecimento. Assim, buscando sensibilizar nossos estudantes para se apropriarem da realidade de que ainda é forte a existência de intolerância na sociedade, foram promovidas nas aulas de ensino religioso para os 6º anos, no primeiro semestre de 2022, abordagens que buscassem construir o sentimento de tolerância à diversidade. Dessa forma nasceu o projeto Promovendo a Tolerância à Diversidade através do poema e da musicalização. A temática foi distribuída inicialmente em uma previsão de 5 encontros. E para isso utilizamos o poema Diversidade de Tatiana Belink e a música Normal é Ser Diferente, do projeto Grandes Pequeninos, de Jair Oliveira. Belink foi uma autora de literatura infanto-juvenil que produziu mais de 250 obras, e o poema Diversidade tem no seu bojo 27 estrofes. De início pegamos 9 estrofes e trabalhamos a sua compreensão e a sua vivência dentro da sala de aula e com a expectativa de que levassem isso para fora dos muros da escola. Posteriormente, fizemos a apresentação de todo o poema através de um vídeo contendo a animação que estava relativa ao poema. Logo após,
apresentei a música Normal é Ser Diferente, do projeto Grandes Pequeninos, que, diga-se de passagem, foi um projeto apontado para o Grammy Latino de 2009 e que tem uma boa aceitabilidade nas plataformas virtuais. Fizemos a apresentação da letra, fizemos a compreensão da mensagem da letra e logo após passamos a ensaiar a musicalidade e, em um momento posterior, eu propus aos estudantes um desafio, que foi o de unir a letra ao poema da Tatiana Bellucci. O desafio foi aceito e o resultado, além de divertido, foi satisfatório e exitoso. As atividades foram sugeridas também para serem realizadas no dia da leitura do mesmo ano na escola e assim fizemos. Com isso, eu exponho aqui como foi a minha experiência exitosa com este projeto em 2022. Olá, eu sou o professor José Wellington Sampaio, professor de matemática e que realiza o projeto Cubo Mágico na escola Teodoro Martins. E a minha formação iniciei pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e onde fiz minha graduação em licenciatura em matemática e a minha especialização pela UES, Universidade Estadual do Ceará, onde fiz a especialização no ensino de matemática. Sou professor efetivo do município de Fortaleza, estou trabalhando na escola Raquel Viana Martins desde 2016. A nossa escola é inserida numa comunidade muito carente no bairro Grande de Lisboa, no Grande Bom Jardim, uma comunidade que precisa muito da ação social, do poder público, onde nós temos crianças que passam muitas dificuldades em relação à alimentação, em relação a situações que possibilitem que elas realizem seus sonhos. E na nossa escola, no ano de 2018, a gente começou o projeto Cubo Mágico. Esse projeto surgiu com um desafio que surgiu dentro da sala de aula, no chão da sala de aula. Uma turma do nono ano B tarde, onde apresentava muitas dificuldades de aprendizagem, onde tinha alto índice de dificuldades na matemática. Além disso, era muito disciplinada, quase toda a turma, e sempre surge o desafio do professor em procurar motivar seus alunos. Então, pensando, surgiu a ideia de eu levar um cubo mágico para a sala de aula. E esse cubo mágico desafiei os alunos, sugeri a seguinte proposta, se vocês entram comigo nesse desafio da gente aprender junto a resolver o cubo mágico, e foi minha grande surpresa, onde toda a turma se motivou em aprender. O primeiro passo, eu coloquei para eles pesquisar sobre os métodos de resolução do cubo mágico. E em poucas semanas, poucos alunos já estavam já resolvendo o cubo mágico por completo e alguns por quase completo, e pelo método de camadas. Então, percebemos que foi necessário haver uma pesquisa dos alunos, onde eles pesquisaram, aprenderam e a partir daí começaram a compartilhar, a socializar os conhecimentos adquiridos. E o interessante é que a gente percebeu o entusiasmo da turma. Esse cubo mágico veio como um instrumento de motivação e esse é o objetivo do nosso projeto, usar o cubo mágico como um instrumento de motivação para a aprendizagem da matemática, aprendizagem da geometria e também para o protagonismo juvenil dos nossos alunos e também para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos nossos alunos. E o interessante é que em 2018 começou na turma de nono ano B e se expandiu para a escola, pois muitos alunos aprenderam e sentiam a necessidade de apresentar embaixo da escola e com isso, fazendo rodas de disputa de cubo mágico, vários alunos na hora do intervalo se aproximavam, se achegaram aos que já sabiam resolver e começaram também a aprender a resolver esse objeto tão desafiante, tão desafiador, mas ao mesmo tempo muito fascinante. E a partir daí, alunos passaram a ensinar alunos, onde foi possível a gente perceber o protagonismo de alguns alunos. Então, o cubo mágico também
o cubo mágico também foi usado como instrumento de motivação e também de protagonismo dos alunos. E em 2019 o cubo mágico continuou na escola, aumentando o número de alunos. Aí realizamos algumas oficinas com salas lotadas, né, com crianças do 6º, 7º, 8º. E em 2019 fizemos a inscrição para o projeto da prefeitura, Boas Práticas, fomos um dos projetos aprovado, onde eu com um grupo de 5 alunos fomos apresentar para os professores de matemática do município, lá na Assembleia Legislativa do Ceará. E também apresentamos também no mesmo mês de outubro, lá no Centro Cultural Belchior. Então percebemos que esse projeto trouxe à vida dos alunos um maior interesse pelos estudos, maior empenho, amizade, cooperação entre ele e o protagonismo juvenil, além de desenvolver o raciocínio lógico e matemático. Olá, eu sou a professora Kelly Fechini, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e especialista em Psicopedagogia. Eu atualmente estou trabalhando na Escola João Paulo I, no Distrito 5, com crianças de 5 anos de idade, infantil 5. E 2 artigos meus, né, estão nesse projeto do professor autor. Um é o Arco-Íris, né, o projeto Arco-Íris, 7 cores e muitas aprendizagens. E o projeto Chapeuzinho, quantos finais você tem? A educação infantil, ela é muito dinâmica, né? E a gente vai sempre observando as crianças e parte do interesse delas as atividades que a gente vai proporcionar, as experiências. O projeto Arco-Íris surgiu num dia de muita chuva aqui em Fortaleza, em que as crianças se encantaram com o arco-íris que surgiu no momento em que elas estavam em sala. E elas ficaram muito alegres em ver aquele fenômeno acontecendo, né? E quiseram saber por que o arco-íris aparecia no céu, quando chovia e fazia sol ao mesmo tempo. Então aí começou a nossa pesquisa. A gente se utilizou de pesquisas com as famílias, de literatura infantil, alguns vídeos. A própria curiosidade das crianças ia levando a outras experiências, então nós trouxemos também experiências científicas e que iam respondendo às questões das crianças e ao mesmo tempo iam surgindo outras questões, né? E acabou virando um projeto muito legal que acabou fazendo parte da nossa feira de ciências da escola, né? E até hoje ainda tem alguns resquícios, né, de alguma dúvida ou alguma lembrança daquilo que a gente viu no projeto. O segundo projeto, que é o Chapeuzinho, quantos finais você tem, surgiu de um momento diário que nós temos na educação infantil, que é a contação de histórias. A gente estava lembrando as histórias que nós conhecíamos e as crianças pediram para eu contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que antes de eu contar, eu queria saber o que é que essas crianças já sabiam da história. Então eu fui pedindo para elas irem contando conforme eu ia mexendo numa boneca que eu tenho, que é da Chapeuzinho, com outros 2 personagens, a vovó e o lobo. Conforme elas contavam, eu ia mudando a boneca de posição. Quando chegou no final da história, começou a discussão. As crianças começaram a dialogar sobre o final, porque algumas conheciam de uma forma, outras conheciam de outra forma, e a partir daí a gente começou a questionar quantos finais diferentes tinha na história da Chapeuzinho Vermelho. Então nós pesquisamos livros na biblioteca, eu tinha alguns outros livros em casa, e a gente foi olhando, verificando que além de finais diferentes, existem versões diferentes dessa história. Então a gente começou a pesquisar quantos finais diferentes, quantas versões, conhecer os livros que nós achamos, né, na biblioteca e em sala, e a gente viu que existem várias versões e vários finais. Usamos da literatura infantil principalmente,
né, para poder fazer a pesquisa desses diferentes finais e dessas diferentes versões, e a partir disso nós conseguimos adentrar em vários outros assuntos, né, que fez com que as crianças adquirissem vários conhecimentos e ficassem, né, mais curiosos a cada história que a gente ia contando. Então, os dois projetos surgiram do interesse das crianças e foram projetos que acabaram culminando em outras questões maiores. No caso da Chapeuzinho, acabou com o dia D da leitura. As crianças escolheram esse projeto para a gente apresentar. Então é isso. Meu nome é Lilissane Monteiro de Barros, sou professora de Geografia na Escola Municipal Casimiro Montenegro, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com o Observatório da Rede Municipal. Eu venho aqui apresentar uma experiência realizada com os alunos do 6º ano durante o primeiro semestre de 2023, intitulada Alfabetização Cartográfica, construindo conhecimentos, conceitos e valores nas aulas de Geografia. Ao todo foram ministradas 18 aulas, onde nós começamos trabalhando os conteúdos fundamentais, como o espaço geográfico, lugar e paisagem, e a partir da discussão desses conceitos, fomos desenvolvendo atividades que pudessem estimular a alfabetização cartográfica e o desenvolvimento do raciocínio geográfico dos estudantes. Ao longo de todas essas atividades foram elaborados desenhos, mapas mentais, elaboração de plantas e de maquetes. Os meninos também puderam vivenciar a experiência de trabalhar com mapas, né, já elaborados, onde a gente estudou os elementos do mapa. Podemos trabalhar também com imagens de satélite e fotografias que contribuíram para a gente poder ter uma visão, né, dos planos, dos pontos de vista, sempre partindo do lugar de vivência deles. Com a conclusão dessas atividades, né, espera-se ter contribuído para esse desenvolvimento da alfabetização cartográfica dos estudantes. Eles tiveram uma participação muito boa, inclusive nas aulas que foram desenvolvidas, né, na sala de inovação, utilizando aplicativos gratuitos que vieram a contribuir também para esse processo. Olá, eu me chamo Lucas, sou professor de Educação Física da Escola João Paulo I, localizada no bairro Bom Sucesso. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará. Faço esse trabalho com a autoria da professora Rosângela, que é formada pela UES, Universidade Estadual do Ceará. Ela tem um mestrado também pela UES e eu sou mestrando pelo IFCE, em Educação Física. O nosso trabalho é intitulado A Desigualdade de Gênero nos Anos Iniciais nas Aulas de Educação Física, o esporte como possibilidade transgressora. No trabalho a gente trata sobre o quanto o esporte, historicamente, e a própria educação física, ela está relacionada com a desigualdade de gênero, principalmente os esportes como futebol, handebol e entre outros que historicamente trouxeram a exclusão das meninas, e a partir dessa percepção e da percepção de uma sala com maioria de meninas, onde houve a exclusão dessas meninas, a gente convidou os alunos e as alunas para trazer possibilidade de resolução dessa problemática. A partir disso, houve engajamento tanto dos alunos e das alunas, houve rodas de conversa, houve mudanças de regras quanto à implementação dos esportes, e a partir disso houve alguns retornos de uma maior participação das alunas. Elas mesmas relataram em trabalhos e verbalmente que havia aprendido a importância da participação de todos, a importância da participação das meninas. Houve um maior esforço também dos meninos que tendiam, até nos anos iniciais, à exclusão das mesmas, a trazer um cenário de maior equidade. A partir disso, a gente traz a questão do protagonismo das próprias crianças, que, a partir do diálogo e a partir da criticidade, trouxeram a possibilidade
deles mesmos, em conjunto com o professor, trazer um cenário de maior equidade dentro do esporte, ou seja, rompendo a lógica do esporte, que era excludente, para um esporte com um cenário maior de inclusão. Basicamente é isso. Olá, me chamo Márcia Bezerra, sou professora pedagoga, atuo na Escola José Círio Pereira Filho há 13 anos. Sou especialista em planejamento educacional. Como vocês podem ver, também sou indígena, pertenço a uma comunidade indígena chamada Povo Pitaguari, moro na aldeia Horto. E o meu trabalho, desenvolvido com a minha turma, foi justamente ressaltar a nossa identidade e, ao mesmo tempo, trabalhar a experiência científica como algo que pode ser uma prática pedagógica capaz de levar os nossos alunos à reflexão, à criticidade e a buscar novos horizontes a partir desse conhecimento que eles adquirem através da experiência científica. Então, nosso trabalho nasceu no Dia D da Leitura, onde nós trabalhamos a literatura indígena, e foi algo bem interessante, onde eles tiveram curiosidade em aprender sobre a nossa cultura, a cultura indígena, através de uma tinta chamada tinta de genipapo, onde a gente extrai de um fruto característico nosso, da nossa cultura, e eu levei esse fruto para a sala de aula e foi algo bem interessante, onde eles puderam ter curiosidade e buscar mais conhecimento desse fruto. Daí, nós trabalhamos em cima da literatura e da arte, porém, depois de passar do Dia da Leitura, nós vimos que esse trabalho tinha um potencial científico. Então, escrevi ele na Feira de Ciência, onde levei os alunos a buscar conhecimentos sobre o fruto e o que fazer com esse fruto. Então, vimos que esse fruto poderia ser trabalhado de forma sustentável. E aí nós transformamos a tinta de genipapo em tinta para carimbos, usando também materiais recicláveis. E nesse feito, trabalhei o protagonismo, junto com os alunos, desenvolvendo o protagonismo deles, onde eles puderam buscar e levantar hipóteses, buscar meios para solucionar o problema, que é a problemática da produção de resíduos sólidos, onde nós mostramos que recursos naturais bem usados, bem utilizados, podem ser uma forma de nós contribuirmos para ajudar o mundo na perspectiva de ter um mundo mais limpo, mais saudável para as futuras gerações. Então, nossos alunos foram capazes de desenvolver esse trabalho e mostrar o seu protagonismo. Fomos para a feira, tiramos o 3º lugar, fomos premiados, e isso fez com que esse ano, novamente, eles estão lá, novamente concorrendo na Feira de Ciência, e isso mostra o quê? Que a experiência científica, aliado ao conhecimento que o professor traz, ao conhecimento que ele incentiva o aluno a buscar, pode criar um protagonismo ainda maior e levar eles a buscar caminhos que vão levar eles para o sucesso. Então, esse foi nosso trabalho, uma experiência vivenciada, uma experiência concreta, onde eles tinham muita curiosidade sobre a minha origem, que é indígena, e eu trouxe isso para a sala de aula, onde eles vivenciaram tudo isso e, com certeza, tiveram um bom aproveitamento e uma boa aprendizagem. Então, essa prática pedagógica foi válida, e quero incentivar meus colegas também a buscarem, a vivenciar práticas que envolvam o aluno a buscar cada vez mais o conhecimento para o seu crescimento. Eu sou o professor Marcos Bezerra, lotado na Escola João Paulo I, no Distrito de Educação 5. Minha formação em termos de graduação, tenho graduação em Filosofia, em Pedagogia, em Teologia, tenho especialização em Psicomodicidade Relacional, Gestão Escolar, e sou mestrando no curso de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Nós desenvolvemos um projeto, eu, juntamente com a professora Iris Monteiro, no 4º ano do ensino fundamental da escola onde estamos lotados,
com a intenção de melhorar os resultados quanto à produção textual. É uma fase ainda difícil para a questão da produção textual, porque os alunos ainda estão se habituando à escrita. Então, a partir da perspectiva freiriana de que a escola não é só um ambiente de trabalho, não é apenas salas, não são apenas pessoas que estão ali, mas um lugar também onde se faz amizade, onde se convive alegre e feliz, nós desenvolvemos um projeto conjunto entre séries distintas, o meu quarto ano junto com o quarto ano dela, para melhorar a questão da produção de texto. Para isso, nós escolhemos, juntamente com os alunos, né, a modalidade contos, e depois de várias leituras sobre contos, nós lançamos um desafio aos alunos para interagir entre as classes, que eles produzissem contos de sua própria autoria. E foi um trabalho muito interessante, empolgou bastante os alunos, porque eles puderam divagar as suas ideias, escrever sobre diversas coisas, né, da forma que eles entendiam, usando a imaginação, sem que a gente podasse a imaginação deles, apenas trabalhasse com a questão das correções. E depois esse trabalho socializado entre as turmas. Depois de socializado entre as duas turmas, nós levamos esse trabalho para a escola como um todo, numa apresentação para as outras turmas, todas as turmas. Então foi um trabalho bastante interessante, os alunos gostaram de se apresentar, tanto entre as turmas quanto para a escola como um todo, e o que nós percebemos como resultado, no final, foram diversas produções textuais, em que nós percebemos que eles se expressaram com muita fluidez, né, com muita propriedade, escreveram bastante e sentiram-se bastante à vontade para apresentar os seus trabalhos para a escola como um todo. De forma que, tanto nós professores, o professor Marcos quanto a professora Iris, a gestão pedagógica da escola, né, como um todo, percebeu que foi um projeto interessante, tanto para o crescimento desses alunos, como para o incentivo de produção textual para toda a escola. Bom dia, meu nome é Michele Kilper Lopes Queiroz, sou graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia e Alfabetização e Multiletramentos. Sou professora da Rede Municipal de Fortaleza e também do Estado do Ceará. Na Rede Municipal, leciono na Escola João Stanislau Façanha, nas turmas de quarto ano, a qual uma dessas turmas, né, de quarto ano B, eu desenvolvi o projeto cujo tema é letramento literário por meio da poesia. O desenvolvimento dessa experiência partiu das necessidades dos próprios alunos, das dificuldades apresentadas no início, né, do ano letivo, dificuldades com relação à leitura, escrita, oralidade, e partiu também do próprio interesse da turma, apresentado que eles manifestaram esse interesse nas atividades decorrentes do dia D da leitura. Eles manifestaram muito interesse pela poesia, pela dramatização. Então, diante dessa realidade, temos início uma sequência didática, né, que foi desenvolvida por meio de oficinas em 3 momentos. Inicialmente nós trabalhamos a fruição, o objetivo era permitir que os alunos se envolvessem e desenvolvessem o gosto pela leitura, pela dramatização, pela escuta, né, pela expressão. Num segundo momento, nós trabalhamos aspectos estruturais, né, da poesia, pertencente ao gênero, né, a rima, o ritmo, a estrutura, as expressões, o eu lírico. Num terceiro momento, nós passamos à escrita. Todas as fases, todas as etapas desse projeto foram igualmente importantes. Nós não teríamos alcançado sem seguir essa sequência, né? E os alunos passaram a escrever seus próprios poemas. E aí nós trabalhamos o plágio, nós tivemos a oportunidade de fazer reescrita,
de acompanhar o trabalho, o desenvolvimento da escrita do aluno, tanto individual, em duplas, debatimos em grupos, né, e saiu uma coletânea de versos autorais, né, de poemas autorais da turma do 4º ano B. Foi muito gratificante para os alunos, os resultados são visíveis, estamos chegando ao final do ano letivo e percebemos um grande desenvolvimento na aprendizagem dos alunos e também nas relações interpessoais dentro da sala de aula e no contexto da escola. Os alunos passaram a apresentar para turmas maiores, manifestar esse desejo de se apresentar, de escrever, descobrimos talentos, descobrir um verdadeiro poeta dentro da turma. Ele nunca tinha escrito poesias antes, ele já escreveu 10 poemas. Então, isso é muito gratificante para o professor. E esse trabalho também me deu trabalho, porque me levou a chegar até aqui, né? A estar socializando essa prática com os demais colegas e outros interessados na educação. E me levou também a publicar poemas, né? Então, tem sido muito gratificante o desenvolvimento desse trabalho, que ainda está em continuidade. Os alunos continuam escrevendo. Então, é uma honra para mim estar aqui hoje, falando um pouco dessa experiência. Esse projeto Professor Autor é um projeto que nos incentiva a registrar nossa prática, a refletir sobre ela e, a partir dela, para além. Então, muito obrigada. E eu gostaria de encerrar minha fala com um poema do aluno Pedro Lucas Menezes, do 4º ano. Saudade. Sinto muita saudade do meu melhor amigo. Sinto muita saudade de brincar contigo. Me sinto sozinho e sem alegria. E a única coisa que me resta é fazer poesia. Mas não tenho que me atormentar, porque no presente ainda não tenho nada para chorar. Muito obrigada. Meu nome é Paulo Ferreira dos Santos Filho, sou professor de Geografia da rede há 7 anos, trabalho na Escola João Mendes de Andrade e realizei um trabalho na escola associado ao uso de geotecnologias educacionais com conceito de lugar no ensino de Geografia. Realizei uma prática educativa nos 7º anos, onde eu dividi essa sequência didática em 4 partes, apresentei o conceito de lugar, a partir daí estabeleci um diálogo com os discentes sobre a compreensão do termo lugar para eles e as experiências de afeto que eles têm com vários elementos do bairro, a escola, a igreja, a praça, e a partir daí a gente construiu uma série de croquis, né, com a ajuda de geotecnologias, com imagens de satélites e com aplicativos tridimensionais, tratando e trabalhando as questões relacionadas ao tipo de raciocínio geográfico e o conceito de lugar que esses alunos tinham sobre o seu bairro, né, o seu lugar de vivência. E a partir daí a gente realizou um conjunto de práticas onde os meninos iam ter como produto o croquis. Na aula posterior foi apresentado um croquis, um mapa simplificado dessa aula associada ao conceito de lugar, onde os meninos ficaram muito felizes com a percepção de como os demais colegas olham para o lugar, e a geotecnologia foi um instrumento tecnológico fundamental para perceber o seu lugar de forma diferenciada, através de uma visão de cima do seu território. Então, a partir daí, os alunos tiveram essa vivência educativa e foi um sucesso, porque os meninos gostaram, cobram que se repita práticas educacionais com uso de tecnologia e geotecnologias educacionais no ensino de geografia. Olá, meu nome é Raquel Salles Miranda, sou professora de Ciências da Regional 5 da Escola João Mendes de Andrade, que fica no Grande Bom Jardim, e sou doutora em Educação com ênfase em Ensino de Ciências.
Então, esse trabalho que a gente apresentou para o livro, ele é uma junção de ensino e pesquisa, que é o que eu acredito que tem que ser realizado em sala de aula. Então, a gente realizou um trabalho durante a pandemia, que envolveu alunos de 8º e 9º ano, e a intenção era perceber se os alunos conseguiam entender qual era a relação entre o desequilíbrio ambiental e o surgimento de pandemias. Então, para isso, eu formulei um texto com base em artigos científicos, com base em notícias da mídia, e a partir desse texto, no final, quando os alunos liam, tinha uma pergunta geradora, uma situação-problema, perguntando se eles identificavam essa relação entre desequilíbrio ambiental e pandemia. E o que eu percebi foi que a maioria dos alunos já tem uma noção das medidas de proteção contra a pandemia, porque na época foi bem divulgado na rede, mas alguns ainda não conseguiam perceber essa proximidade entre meio ambiente e saúde. Então, o trabalho foi importante para que os estudantes eles pudessem ser sensibilizados, pudessem tomar uma consciência sobre essa temática. E foi importante também porque foi um trabalho desenvolvido durante a pandemia, então, mostrando que era possível, mesmo em situação de volta às aulas, num quantitativo menor, a gente conseguir fazer algo na área de ensino de ciências em sala de aula. E é isso, obrigada. Bom dia, eu me chamo Helber, sou professor da Rede Municipal de Educação de Fortaleza, sou graduado em Pedagogia, mestre em Linguística, ambos pela Universidade Federal do Ceará. Bom dia, eu sou o professor Alex, sou graduado em Pedagogia e especialista em Gestão Escolar. Então, nós trabalhamos numa escola de tempo integral, aqui da rede pública da rede municipal de Fortaleza. E ao observarmos a rotina da escola, especialmente o horário do almoço, nós pudemos observar algo que chamou bastante a nossa atenção e nos levou a fazer uma reflexão, que foi o desperdício de alimentos, bem como o destino inconsciente dos restos, não só de alimentos, mas de frutas, verduras e legumes, né? Pensando nisso, nós chamamos os nossos alunos do 4º ano e do 5º ano para entrar nessa reflexão. E fizemos uma roda de conversa no refeitório, logo após o horário do almoço, e pudemos fazer com que eles viessem a refletir sobre o consumo de alimentos e sobre o descarte. Fizemos então essa roda de conversa, onde nós decidimos fazer uma compostagem de alimentos, a partir de casca de laranja, de melão, de melancia, bem como pó de café, para que ele realmente refletisse sobre o descarte consciente do alimento. Do nosso relato, como o professor Alex pontuou, nós tivemos essa ideia inicial a partir da observação do horário do almoço, que é um horário específico das escolas de tempo integral, em que os alunos eles fazem as suas refeições na escola. E a partir disso, nós também temos na nossa grade o componente curricular letramento científico, que é um componente curricular voltado para a experimentação científica a partir da observação dos fenômenos cotidianos da escola, da sociedade, e nós decidimos, em comum acordo com eles, como o professor bem pontuou, a partir de rodas de conversas, mas também da confecção de cartazes e da produção de textos e outros artefatos que pudessem levá-los à reflexão, primeiro, acerca do consumo consciente desses alimentos, visto que boa parte do almoço, dos alimentos, não só do tempo do almoço, mas também da merenda, eram desperdiçados por eles, e em segundo, a partir desse desperdício, para onde esses
essas sobras de alimentos estavam sendo levadas, né? E nós apresentamos assim a compostagem, que é um processo de reciclagem dos resíduos orgânicos. A maior parte dos alunos não conhecia essa forma de produção do adubo natural, e diante da produção, né, nós utilizamos, como o professor falou, restos de cascas de verduras, legumes, que são produzidos no almoço, mas também nos 2 intervalos das merendas, como laranja, melão, melancia, e também o pó de café utilizado para o café dos professores, que também era descartado de forma não sustentável. E assim nós produzimos com eles, não é, uma composteira, e a partir dessa composteira nós demos início também à produção de uma horta na escola, e nós observamos que primeiro eles realmente foram conduzidos nesse caminho da reflexão e da conscientização, não só das turmas do 4º e do 5º, mas também dos demais estudantes, sobretudo quando eles estavam no almoço. E nós observamos também que essa atividade nos possibilitou trabalhar alguns componentes, como micro-organismos, cadeias alimentares simples e outros elementos das ciências e geografia. Olá, sou o professor Samuel Paes, formado em Química pelo Instituto Federal, mestre em Ciências Naturais pela UES e professor de Ciências na EMTI AGS Santa Rosa Pinto, vinculado ao Distrito 5. O título do meu trabalho, do meu relato, é Produção de Repelente Natural como proposta, como ferramenta, como prática experimental de combate às arboviroses. Então nós sabemos que as arboviroses têm desempenhado um papel crítico em nossa sociedade. Pensando nisso, quais as ações que as escolas da rede municipal realizam? Então já te respondo. Nós realizamos o Dia D de combate às arboviroses, que são dias dedicados a estratégias epidemiológicas entre os alunos e comunidade escolar. Pensando nisso, o meu projeto, meu relato de pesquisa, ele trabalha com a produção de repelente natural. Trabalhei com turmas dos 8º e 9º anos da escola, MTI AGS Santa Rosa Pinto, totalizando 6 turmas. A nossa metodologia foi dividida em 3 partes. Primeiro, trabalhamos com aulas teóricas, logo após realizamos práticas experimentais. A nossa prática experimental foi de produção de repelente a partir do ninho, que é uma planta muito comum ser encontrada. Para essa etapa da pesquisa, nós realizamos uma parceria com o grupo PET Bio da UFC. E por último, os próprios alunos realizaram uma culminância em parceria com a Feira de Ciências Etapa Escolar, em que eles mesmos realizaram uma oficina mostrando para as outras turmas a forma de se produzir o repelente a partir do ninho. Por fim, foi uma experiência muito gratificante. Foi uma prática exitosa, os alunos demonstraram o que é o verdadeiro protagonismo estudantil. Foi muito bacana. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Wander Lúcia, sou pedagoga, professora da Rede Municipal de Fortaleza há mais de 20 anos. Boa parte desse tempo atuei como gestora, mas atualmente estou ensinando matemática nas turmas de 2º, 3º e 5º ano. Também atuei como professora de laboratório de informática educativa e foi nesse momento que eu me apaixonei por tecnologia. Tanto que hoje eu sou mestranda em ensino pela Universidade do Vale do Taquari, Univades, e a minha pesquisa é sobre as salas de inovação do município de Fortaleza, as contribuições dessas salas para o ensino. A escola onde eu trabalho é o Jonathan da Rocha Alcoforado. Trabalho nessa escola há muito tempo, desde o início da minha vida funcional aqui em Fortaleza. E ela é uma escola que eu acho muito boa, ela se preocupa com a educação integral dos alunos e ela oferece recursos e motivação para que os alunos
possam desenvolver todo o seu potencial. E eu adoro fazer parte dessa comunidade escolar, porque ela incentiva a inovação e a autonomia dos estudantes. Bom, o meu projeto eu gostaria de compartilhar. O meu projeto ele é intitulado Matematicando com o Tablet. Ele foi pensado a partir da necessidade de facilitar ou melhorar a aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática. E, para isso, foi pensado em aproveitar o interesse que eles têm por jogos digitais e também o recurso do tablet que foi disponibilizado pela Prefeitura aos alunos, certo? E aí, como é que funciona esse projeto? A gente utiliza sites educativos e aplicativos para fixar ou compreender melhor os conteúdos estudados. E não só isso, também a gente pensou em sistematizar o uso do tablet nas aulas, né, durante toda a semana, diariamente até, e não só com os jogos digitais, mas com atividades de autoria dos alunos e também para simulados, ou seja, para diversificar totalmente o trabalho com a disciplina. O projeto ele ainda está em andamento, só vai finalizar, né, no final do ano letivo, mas a gente já pôde ver um ótimo resultado, né, quando foi apresentado na Feira de Ciências da escola, onde os alunos puderam mostrar a autonomia deles, né, a capacidade de desenvolver ações e eventos que eles se prepararam totalmente para poder apresentar para as outras turmas. Ficaram muito felizes, né, por ver professores, a direção da escola, para que eles pudessem mostrar o que eles estavam aprendendo no tablet. E eu fico muito feliz com esse resultado. E a gente vai conseguir muito mais até o final do ano. Olá, meu nome é Vanessa Rodrigues, eu sou professora de língua inglesa da Escola Catarina Lima da Silva, do Distrito 5, aqui de Fortaleza. Sou professora de língua inglesa, mas também sou graduada em língua portuguesa, português e inglês pela Universidade Federal do Ceará. Também sou especialista em metodologias do ensino de língua inglesa. Eu trabalho, como eu disse, na Escola Municipal Catarina Lima, lá do Distrito 5, e quando eu cheguei lá, logo no início desse ano, de 2023, eu percebi que havia uma certa queixa, né, uma queixa muito constante dos meus estudantes quanto à realização de atividades extra-classe. Até na questão de atividades dentro de sala, eles demonstravam algumas dificuldades e tudo mais, porém com o meu auxílio era mais tranquilo. Mas quando chegava na questão das atividades de casa, eles sempre me relataram, mas professora, eu não sei inglês, meu pai também não sabe, eu não consigo entender, por isso que eu não faço. Então, o primeiro momento para o desenvolvimento do meu projeto foi eu identificar essa demanda, certo? De uma não possibilidade de resolução dessas atividades que são muito importantes para a formação dos estudantes, né, nessa área da língua inglesa. A partir daí, juntando essa demanda com a formação Move to Google, ofertada pela SME, que eu participei, né, eu consegui associar os meus conhecimentos que eu tive nessa formação com essa demanda que se apresentou para mim na escola, certo? Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver o site. O meu site se chama A Tia Vanessa, que é como eles geralmente me chamam lá, né, no Catarina. E nesse site, eu queria entregar para eles, eu queria criar uma plataforma que fosse multiuso, assim. Uma plataforma na qual eles pudessem me conhecer um pouco do meu trabalho, mas que eles tivessem em casa esse amparo que eles constantemente relatavam não ter, né? Às vezes o pai, a mãe fica fora o dia todo, ou mesmo não tem o conhecimento da língua inglesa. Para tentar resolver essa questão, eu criei esse site e ele vem com algumas páginas, né? Ele vem primeiro com um pouco do meu trabalho para eles me conhecerem, vem também, né, dependendo do momento, com uma série de atividades remotas que elas são
uma união, né, de várias ferramentas do Google que eu coloco lá e ele só tem que preencher e já tem um feedback imediato. Também tem a questão das videoaulas, né? A cada período, né, nós temos 4 etapas no ano, a cada fim de etapa eu gravo uma videoaula dentro da escola mesmo, com o material, o Chromebook, que também foi ofertado pela SME, com o microfone, eu consigo utilizar todo esse aparato que a secretaria me deu enquanto professora para poder aplicar, né, nessa plataforma que eu desenvolvi e continuo desenvolvendo. Aí, fora as atividades remotas, também temos videoaulas, como eu já mencionei, mas uma das partes que eles mais acessam, que é mais interessante para eles, é a parte de homework, né, que é a parte de atividades de casa, as atividades extra-classe, que anteriormente eles diziam não ter o aparato suficiente para resolver, né, para me trazer lá depois. E agora eles têm, né, uma série de documentos do 6º ao 9º ano. Toda semana eu vou alimentando esse documento com instruções, com dicas, com orientações, às vezes traduções das questões que eles teriam mais dificuldade. Então, eu acho que o meu projeto em si, ele traz a discussão, a importância, né, da ideia do letramento digital do profissional, né, do professor. Porque na contemporaneidade, a tecnologia ela influencia diretamente na vida dos nossos estudantes. Então, por que não na nossa prática?